palavra mudará a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Deus falará ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com e youtube.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de Deus. Sua mão poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eterna Sião. Deus seja louvado. Hoje é dia 19 de abril de 2020. Deus me trouxe a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, somente o versículo 11. Diz assim a Santa Escritura: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, Senhor nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus, que fez os céus e fez a terra. Nesta vida, meus irmãos, passamos por muitas dificuldades. Deus é o oleiro e nós somos o barro nas mãos do oleiro. E o oleiro, ele trabalha no barro. Às vezes tem que amassar um pouquinho o barro e tem que tirar todas as imperfeições, alguma pedrinha que fica no meio da argila. E o oleiro vai trabalhando, vai moldando o vaso, até que o vaso tenha uma forma correta, e depois ele é lançado no fogo para poder se solidificar, para poder endurecer. Assim Deus trabalha nas nossas vidas, e não foi diferente na vida do Senhor Jesus Cristo. Se bem que Jesus Cristo não tinha nenhuma imperfeição. Jesus Cristo não tinha nenhuma pedra, nenhum resquício de pecado. Mas diz a Escritura, no livro de Isaías capítulo 53, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A Bíblia diz que Cristo, o Filho de Deus, nunca pecou. Mas Deus se agradou em moer Jesus, em fazer ele sofrer em nosso lugar. E Cristo experimentou a tentação por 40 dias no deserto, sendo tentado em tudo, mas sem pecado. Deus é o oleiro, e nós somos o barro nas mãos do oleiro. Nós somos imperfeitos, mas Cristo não. Cristo ouviu uma voz do céu que dizia, antes de ir para o deserto: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites num deserto, num calor abrasador. E vejamos bem, ouvintes, que Deus sempre nos leva para o deserto. Não foi diferente na vida do povo hebreu, que Deus tirou do Egito, e não foi diferente na vida do profeta Elias, e também não foi diferente na vida de João Batista e na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estava ali Cristo, sendo tentado. Ali o inimigo lhe ofereceu tudo.
os reinos deste mundo. Ordenou a Jesus, disse a Jesus, dizendo: ordena estas pedras que se transformem em pães. Sabendo o diabo que Jesus estava no seu quase último dia de tentação e de fome. E ele veio nessa hora em que Cristo estava mais fraco, mais vulnerável, com muita fome. A Bíblia não diz muita fome. A Bíblia diz que ele teve fome, porque Deus o sustentou. Deus sustentou Moisés no monte. Ali Moisés estava na presença de Deus. Não teve fome, não comeu e não bebeu. A Bíblia diz que Moisés não comeu e não bebeu. Cristo, sendo Filho de Deus, sendo levado pelo Espírito de Deus, foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ele teve fome. E vieram os anjos e o serviram. O que Deus me traz à frente nesta palavra, meu irmão. Não vou entrar em muitos detalhes a respeito das tentações que o adversário ofereceu para o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas o que Deus me trouxe é que depois da tentação, os anjos do Senhor o serviram. Depois que mostramos o nosso zelo perante Deus, o nosso compromisso com Ele, a nossa fidelidade com Deus, passando pelas provas, e Deus tratando com o barro, com o vaso, com a argila, tirando as nossas imperfeições, através da fornalha da provação, da aflição, através da necessidade e da dificuldade. A Bíblia diz que quando pisam no seu pé, em pisando-lhe, em vindo a opressão, sai-lhe uma víbora. Ou seja, quando nós somos oprimidos, tentados, o que vai sair da nossa boca? Se alguém pisa no nosso pé, a Bíblia não diz isso, mas é o que dá a entender. O que sairá da nossa boca? Quais são os frutos das nossas ações diante da tentação e diante das dificuldades? A Bíblia diz, em lhes apertando, sai-lhes uma víbora. Ou seja, quando somos apertados, provados, oprimidos, qual vai ser a nossa reação diante de tudo isso? E Jesus saiu da tentação e venceu ela. Venceu toda a dificuldade. Venceu tudo que o adversário lhe ofereceu. E se defendeu pelo poder da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Cristo estava cheio da palavra. Se guardou. E que Deus requer de todos nós é que estejamos cheios da palavra de Deus. Cheio das coisas de Deus. Das coisas que são de cima, onde Cristo vive. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do diabo estão ao nosso derredor. Aliás, os espíritos das trevas, o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Mas os anjos de Deus estão ao nosso redor, nos guardando. As tentações, elas fazem parte da nossa vida. E elas serão até o fim. E como iremos vencer todas elas? Tendo comunhão com Deus. Cristo estava no deserto sendo tentado, mas estava em comunhão com Deus. O Espírito levou ele até lá. Cristo estava com Deus. Cristo tinha uma vida de oração, sendo Filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus necessitou ter vida de oração, comunhão com Deus, e quem somos nós
se não tivermos uma vida nesse sentido de oração, totalmente enfraquecidos seremos. Totalmente enfraquecidos, cairemos em qualquer coisa. Oreis para que não entreis em tentação, disse o Senhor Jesus Cristo. Os anjos de Deus vieram e serviram a Cristo. Deus não está com a sua mão encolhida. Deus, Ele provê o escape na nossa vida. Mas tem um percurso para nós traçarmos. Tem um caminho para nós traçarmos. E esse caminho não tem volta, nem para a esquerda, nem para a direita, não dá para fugir, nem voltar para trás. Quando Deus tirou o povo do Egito, na travessia do Mar Vermelho, eles não puderam voltar para trás. Quando foi a tropa de Faraó perseguindo o povo hebreu, eles foram engolidos pelas ondas, pela água do mar, porque o caminho ali que Deus fez só para o seu povo passar foi fechado. As águas, que eram as paredes enormes, uma muralha de água, elas caíram em cima dos inimigos. E o povo hebreu não podia voltar para trás, porque atrás tinha o anjo de Deus guardando. O deserto da provação, da tentação, ele não tem volta. Temos que seguir à frente, pedir a Deus forças, sabedoria, graça, para poder vencermos. Há um deserto invisível que todos os dias nós enfrentamos ele. Todos os dias tem as serpentes e os escorpiões que ficam enterrados na areia invisível que nós não vemos, que lançam seus dardos inflamados na nossa mente, que arma as astutas ciladas usando as pessoas para tentar nos derrubar, para tentar fazer com que nós venhamos a cair, a tropeçar, com o objetivo de nos afastarmos de Deus, da comunhão com Deus. Assim, o diabo ofereceu tudo para Jesus. Qual era a intenção de Satanás? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando nos prostramos diante do pecado, diante da iniquidade, estamos adorando a Satanás, fazendo a sua vontade, obedecendo o seu desejo, colocando o diabo como um Deus na nossa vida. Quando cedemos e nos entregamos à tentação, estamos fazendo a vontade dele, do inimigo. E o que ele queria de Jesus? Que Jesus Cristo se curvasse diante dele, se rendesse a ele. Ele estava propondo para Jesus que daria tudo para ele, as riquezas do mundo. Levou a Cristo num alto pináculo e mostrou todos os reinos do mundo. Assim o inimigo tem feito com muita gente. Assim o adversário tem feito com muitos soberbos, corruptos. Tem enganado essa gente, lhes prometendo poder, lhes prometendo liberdade, estando eles presos nos seus deleites e prazeres e pecados, e longe de Deus. E o adversário oferece para eles o poder. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que o dragão deu poder para a besta, que será um futuro governante, um líder governamental mundial. E como o diabo não pode vencer o povo de Deus, como Satanás não pode vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue de Cristo, ele vai usar o homem. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que o número da besta, 666, é número de homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o diabo ele vai usar o homem para perseguir o povo de Deus, para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Então ele vai usar o homem para quê? Para dificultar, para colocar à prova,
Ele vai usar o governo mundial para quê? Para que o povo de Deus seja obrigado a depender deles. Para que o povo de Deus seja obrigado a ter a marca deles. Para comprar e vender. Forçando o povo de Deus, na grande tribulação, a trocar Deus por mamão, a trocar a salvação pelo prazer da carne, por um prato de comida. Mas a Bíblia diz que os escolhidos não serão enganados, porque eles ouvem a voz do único pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o adversário vai estar como estava em Nabucodonosor. Ele vai estar agindo na terra e já está agindo. A Bíblia diz que ele está na terra, mas que o Espírito Santo de Deus está detendo-o. Mas está aí. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O povo cristão é tentado em tudo, é perseguido. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor o serviram. Não aceite nada do anticristo que futuramente virá na terra. É o cumprimento da palavra de Deus. Ouvinte, eu não sei quando que você vai ouvir esta palavra, está ouvindo. Mas nós sabemos, segundo a Escritura Sagrada, que futuramente, não se sabe quando, se levantará um governo mundial, e quem estará por trás deste governo mundial é o próprio diabo, o anticristo. E dificultará para todo aquele que serve a Deus e que tem o sinal na testa, e que tem o selo de Deus, e que tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele dificultará tudo, para que o povo de Deus venha padecer necessidade, para que o povo de Deus venha ficar desamparado, não possa comprar nem vender. A intenção do diabo é que o povo de Deus não tenha como sobreviver e negue o nome de Deus. Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto. Tudo o inimigo lhe ofereceu. E ele recusou. Por quê? Sendo filho de Deus, se fez homem, mas a palavra de Deus estava no seu coração. Cristo vivia e andava com o Pai. Tinha certeza quando aquela voz que ele ouviu: "Este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo." Cristo guardou a comunhão com o Pai na oração e na palavra. Não se entregue, ouvinte, às tentações que virão nesta terra. Espere na provisão de Deus. Deus não vai te desamparar. Versículo 11 do capítulo 4 de São Mateus. Então o diabo o deixou. O apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus não vai te desamparar. Espera nele. Jesus Cristo suportou a fome no deserto, mas Deus o serviu, enviou o seu anjo provedor. Enviou seus anjos e saciou a fome que Cristo estava até o momento. Porque Cristo, sendo Deus, ele se fez homem, um ser humano. O ser humano, ele tem fome, ele tem sede, ele precisa se alimentar. E Deus sabe de tudo isso. Ele não vai te desamparar no momento da tentação.
Ele não desamparou Jesus Cristo no tempo da sua tentação. Entendemos que ele tirou a fome de Cristo no deserto. Porque quem pode sobreviver num deserto escaldante, num calor insuportável, a areia que reflete mais o calor ainda? Quem pode suportar um jejum de 40 dias em pleno deserto, sem comer nada? É somente pelo poder de Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites também sem comer e sem beber. E Deus o sustentou, ele não saiu fraco do monte, ele saiu com o rosto resplandecente e tiveram que lhe pôr um véu no rosto por causa da virtude do poder de Deus, a glória de Deus que estava sobre Moisés. É a fidelidade que temos com Deus que nos fará fortes e vencedores nesta terra. É a comunhão com Deus que nos faz mais do que vencedores. E vejamos que os anjos vieram e o serviram. Deus não desamparou Elias quando estava debaixo de um pé de zimbro, entrando em depressão, porque Jezabel lhe estava perseguindo por causa da palavra, por causa da sua oração. Estava debaixo de um pé de zimbro, cabisbaixo. Mas diz a Escritura Sagrada que Deus enviou o seu anjo e preparou um pão assado na brasa e uma botija de água e tocou em Elias. Come e bebe, porque muito comprido te será o teu caminho. Glória a Deus. Come e bebe, porque muito comprido te será o teu caminho. Deus guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não desanime. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele vai prover na tua vida aquilo que você necessita. Come e bebe, Elias. Continua a caminhada. Tem muita coisa para você fazer ainda. Ele foi e ainda se escondeu na caverna. Mas Deus falou para ele: sai para fora, Elias. Que fazes aqui, Elias? Olha a força que Deus deu para o servo dele. Olha a força, meu irmão, que Deus dá para a gente se levantar, continuar a prosseguir. Mesmo em meio da grande tribulação, das dificuldades, Deus ainda promete em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que vai ter uma grande tentação na terra, para tentar todos os que habitam na terra, mas Deus guardará o seu povo da hora da tentação que há de vir no mundo inteiro. Ele guardou Elias na hora da tentação que houve no mundo, naquele tempo, da seca, da fome, que vendiam cabeça de boi para poder se sustentarem, comiam cabeça de boi. E Deus guardou Elias e o sustentou por 3 anos e meio. Observamos bem a palavra de Deus. Sempre 3 anos e meio. No Egito também houve fome de 7 anos, de vacas magras. Mas Deus já falou para José fazer tudo conforme a instrução que Deus havia dado no seu coração. Ajuntar tudo durante aquele tempo, para os 7 anos de vaca magra. E Elias, 3 anos e meio, que Deus não mandava chuva, e quando Deus não manda chuva, nada vai produzir, não vai ter alimento. Porque a Bíblia diz que até o rei se serve do campo. E Deus cerrou os céus, ele fechou, não vai chover mais, acabou. Só que Deus não desamparou o homem de Deus. Elias, que andava na presença de Deus. Deus não o desamparou, alimentou ele com os corvos, com urubus. Ele não morreu de sede nem de fome. E tinha um lugar para ficar, longe do perigo. Então Deus vai guardar o seu povo na face desta terra. Ele guardou o Senhor Jesus Cristo na tentação no deserto. O diabo lhe ofereceu tudo, todos os reinos do mundo. Tudo isso eu te darei. Te dou riqueza, te dou poder, te dou fama, desejos. E o Senhor Jesus lhe expulsou
vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. E isso o diabo o deixou, não suportou ouvir a verdade. Quando você receber as tentações, ouvinte, alguns dardos inflamados na tua mente, você pode orar assim, ó. O Apocalipse capítulo 20. E o diabo e a besta e o falso profeta foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, toda vez que o diabo tentar te acusar, te oprimir, com setas malignas, você usa a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, que o lugar dele será o lago que arde com fogo e enxofre. Nós somos mais do que vencedores, ouvinte. Cristo nos comprou com o seu sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário nos lavou, nos redimiu. O véu do templo foi rasgado. A misericórdia e a graça de Deus estão nas nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não tenha medo. Vai vir dificuldade? Vai. Nós sabemos de tudo isso. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12 que os sábios entenderão. Muitos serão provados, purificados e embranquecidos. Mas Deus vai prover. Ele vai prover o nosso sustento nesta terra. E a igreja ficará por um tempo na grande tribulação para ser testemunha de Jesus Cristo. E que a palavra de Deus será continuação da palavra, será pregada na terra pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E os anjos do Senhor o serviram. Deus conhece tudo aquilo que você precisa. Tudo que nós precisamos, o Senhor sabe. Mas Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Descanse em Deus, meu irmão e minha irmã. Essa paz você só vai ter pela comunhão com Deus, pela oração. E se nós nos enchemos de notícias ruins, nosso coração se encherá de ira. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós temos que nos encher de coisas boas. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. O mundo jaz no maligno. E o diabo ele vai usar todos estes meios para tirar a nossa comunhão com Deus. Para tirar a nossa paz. Porque nós venceremos este mundo estando em comunhão com Deus, pelo poder da oração e da palavra de Deus. Se você se encontra oprimido, oprimida, triste, angustiado, amargurado, sem paz, dobre os teus joelhos. Mesmo que você não tenha forças para orar, dobre os teus joelhos. Vamos falar com Deus. Deus vai quebrar essas correntes satânicas que têm prendido a tua vida, que têm roubado a tua paz. Dobre os teus joelhos agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui de joelhos diante do Senhor, Deus. Esta pessoa está sem forças, está fraca, Pai. Está angustiada, angustiado, entrando em desespero, sem saber o que fazer, Deus.
Mas o Senhor, que é o Pai das luzes, é o príncipe da paz, a luz do mundo, Senhor Jesus. É o Deus que envia a sua paz, que excede todo o entendimento e que guardará as nossas almas, que guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, o Senhor diz também na tua palavra: no mundo tereis aflições, passais por aflições. Pai, estende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que em mim tenhais paz. Concede a tua paz a esta pessoa, meu Deus, que está atribulada, angustiada. Esta pessoa que não sabe o que vai fazer amanhã. Está acabando o seu gás, a sua luz está para ser cortada, não tem de onde tirar mais o sustento. Mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus da provisão, da misericórdia e da graça, que enviou os teus anjos e serviu o teu Filho amado Jesus Cristo. Envia, meu Deus, meu Pai, a tua provisão a este meu irmão, a esta minha irmã. Envia a tua provisão a este ouvinte, esta pessoa que está em desespero, que não sabe o que vai fazer. Mas o Senhor é o Deus que prepara todas as coisas, como o Senhor deu na palavra de ontem, que o Senhor prepara o alimento para os corvos. Ó Deus poderoso e santo, tu que prepara todas as coisas, aqueles que esperam de ti não serão confundidos e nem envergonhados. Prepara, Deus, aquilo que esta pessoa está precisando. A cura desta enfermidade, desta doença, o remédio que esta pessoa precisa, a viagem que esta pessoa precisa fazer, um benefício que esta pessoa precisa receber. Coloca a tua santa mão, Pai, abençoa cada ouvinte e prepara todas as coisas e envia os teus santos anjos. Visita estas famílias, este que está preso, este que está em penitenciária, em presídio, que está sendo perseguido, está sendo ameaçado dentro desta cadeia. Envia os teus anjos, meu Pai, quebra as correntes satânicas, despedaça todo o jugo, todo o ferrolho de ferro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Envia a tua misericórdia nestes presídios, nesta casa de recuperação, neste hospital onde está cada enfermo, doente, desenganado. Passa por aí, Senhor. Passa com a tua misericórdia, Deus. Envia os teus anjos, envia a cura, a libertação, a restauração nestes lares, esta família que está em briga, em pé de guerra. Ó Deus, que já não se entende mais, é briga todo dia, é discussão, porque está faltando a paz, porque está faltando, meu Pai, a tua graça neste lar. Envia a tua provisão, meu Deus. Envia o teu socorro, Deus bendito e santo. Guarda e purifica com o sangue de Cristo Jesus todas estas almas, meu Deus. E perdoa os seus pecados, perdoa as suas transgressões e iniquidades. Perdoa, Senhor, por amor do teu nome. Ó Deus, purifica todas estas almas. Purifica com o sangue de Cristo Jesus, o teu Filho. Concede o arrependimento a cada ouvinte. Concede a salvação, a regeneração. Concede, meu Pai, que esta pessoa venha descer as águas do batismo e ter um concerto com o Senhor enquanto há tempo, para que as suas almas venham ser salvas no dia do Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, queira receber esta oração do teu povo na face desta terra, e que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, e que o Senhor venha a cumprir toda a tua vontade na terra. Seja feita a tua vontade, meu Deus, meu Pai, assim na terra como nos céus. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.